RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Boa tarde, ó, eu de brinco novo, dos Chodornelis, em papel machê, olha que bárbaro, Graça Craide que me deu, achei maravilhoso. E ele é assimétrico, um lado é assim, outro lado é grande. Não é maravilhoso? Outro dia ele esteve aqui mostrando seus objetos, suas esculturas, seus objetos de arte. Ele é incrível, ele faz trabalhos em cerâmica, papel machê, uma coisa louca. Basicamente, é mais papel machê, inclusive. Mas, ok, estamos no ar com arquitetura e design sobre tudo que tem fora e dentro de casa. E dentro de casa, além da própria arquitetura de interiores, tem design, tem objetos feitos à mão. E nós estamos aqui com um time no sofá, composto pela arquiteta Fernanda Basso, que vai falar sobre seus projetos de arquitetura, né, Fernanda? Depois do intervalo a gente vai continuar esse papo. E tal mãe, tal filha. E não tem nenhuma marca que identifique melhor elas, que represente melhor as duas, porque olha que jovem a mãe e filha. É a Nicole Chu e a mãe, que está à sua direita, eu vou ter que explicar. Essa é a filha, porque elas parecem irmãs. É a Yumin Chu. Olha que legal, eu adorei, achei lindo esse nome. É um nome chinês, não é? E a Yu estava me explicando que Chu, né, é o sobrenome que vem antes, né? Isso, vem na frente. Se a gente fosse falar como os chineses falam, a gente falaria Chu Yumin. Chu Yumin. Isso. Mas aqui no Brasil, como tem essa tradição de se colocar o sobrenome depois do nome, ela alterou dessa forma. Quem nasceu na China foram teus avós? Não, eu nasci na China. Tu nasceste na China? Isso. Onde tu nasceste? Nasci em Xangai. Em Xangai? Isso. E tu vieste com que idade pra cá? Eu vim com 11 anos pra cá. Ah, tá grande. Então tu tem memória de tudo? Bastante. E teu português é ótimo. Ainda bem, né? Tem que aprender. Com 30 anos, a gente se aprende. Olha só. Interessante. E tu, naturalmente, já nasceste aqui? Sim, eu nasci aqui. Mas como ela foi criada pelos meus pais, então ela fala chinês. Que bom. Eu falo dialeto de Xangai. Dialeto de Xangai. No caso, não mandarim. Mandarim, assim, ó, escuto mais e entendo do que sei falar. E o dialeto de Xangai é muito diferente do mandarim, não? É parecido, tem bastante coisa parecida, mas a entonação modifica bastante. Então, realmente... Tem muita gente que fala mandarim e diz que não entende absolutamente nada do dialeto. Mas, enfim, ela não passa fome lá. Pedir comida, ela sabe. Sabe, muito bem, muito bem. E tu já foste lá? Já, eu fui a primeira vez já faz quase 11 anos e fui novamente agora em janeiro. Que interessante. E o que a cultura chinesa influencia no trabalho de vocês, além da questão de ser um trabalho feito à mão e tudo, né? Que isso também é uma característica dos criativos asiáticos, né? Que tem uma capacidade de tramar, de fazer coisas incríveis, assim, inclusive com bambus. Eu fico impressionada com os trabalhos o detalhamento, assim, a precisão. Uma coisa muito interessante. Eu conheci a Nicole, acho que tu não estavas na feira quando eu te encontrei na Open Design. Às vezes a gente acaba se dividindo. Eu acho que eu encontrei só a ti, foi no outro final de semana, né? Lá no Espaço Unicinos. E eu achei lindo o trabalho. Claro que tinha naquele momento vários trabalhos temáticos de Natal, mas tem muita coisa que não é natalina. Inclusive, tem puffs como esse que está ao meu lado aqui. Quando for possível mostrar, a gente mostra. E eu imediatamente já convidei a Nicole para participar do programa, porque eu achei que tinha tudo a ver com arquitetura e design. Muito obrigada por terem aceito o convite. A gente que agradece. Eu fiquei muito lisonjeada, né? Porque é uma feira enorme e dentre as marcas chamou a atenção a nossa. É muito bonito o trabalho de vocês. Daqui a pouco a gente vai detalhar mais. Fernanda Basso, quando a gente conversou, eu descobri que Fernanda entende de Feng Shui, não é? A questão de circulação de energias positivas e tal. Eu não entendo praticamente nada, mas a percepção da gente é muito interessante, né? Porque eu cheguei a fazer um estudo da minha casa, enfim,
E tinha um ponto, inclusive no acesso do prédio, que o desengraçado, eu entro aqui, a impressão que eu tenho é que eu bato com o nariz naquela parede lá. E aí a pessoa que fez, claro, tem que colocar um anteparo ali, porque não sei o que, não sei o que lá. Então, assim, apesar de não entender, a questão do bem-estar, que faz parte do fluxo de energia positiva correto, tu sente, não sabe o que é, nem porquê, não tem explicação, mas sente, né? E interessante que vocês estão aqui, né, juntas Pois é, achei no uma mesmo, sintonia bem no mesmo bacana, dia. E essas sintonias, volta e meia, acontecem aqui no programa. Às vezes a gente provoca isso, às vezes não é intencional, mas que bom que tem uma energia lá que nos reúne as pessoas corretas, né? Mas quando a gente falou de comentar dos projetos, tu disseste que especialmente um, né? Sim, tem, um dos que eu trouxe, eu apliquei bastante, assim. Vamos explicar para as pessoas, antes da gente conversar depois, o que é Feng Shui? E tem vários, vocês podem nos dizer qual é a pronúncia correta, inclusive. Talvez elas saibam melhor que a gente a pronúncia, né? Feng Shui. Feng Shui. Fan, Isso. Feng, que Feng. é vento. Feng Shui é Shui. água. Feng Isso. Shui. Isso. Feng Shui. Feng Shui. Feng Shui. Então, Muito bem. a pronúncia, elas pronúncia, vão saber então, é melhor que a Feng gente. Shui. Geralmente, na linguagem chinesa, G é mudo. Ah, certo. Então, tipo, o meu nome é Yu Ming, que está escrito, mas é Yu Ming que se pronuncia. Certo. O G é tudo mudo. Muito bem. Olha, estamos Mais aprendendo uma aula. aqui. Estamos fazendo uma aula. Estou adorando Bem esse legal, programa. bem legal. E aí, então, tu podia explicar para a gente o que é Feng Shui? Então, Ai, Jesus. isso mesmo, como ela comentou, né? É uma composição, é uma técnica, na verdade, milenar, né? Mais de 6.000 anos que vem sendo aplicado, né? Que veio oriundo da China. Então, a gente trabalha, como tu comentou, né? Com energias, mas não é nada místico, ao contrário de que muita gente imagina, É técnico, né? É uma técnica, a gente se baseia, né, pela leitura de uma carta geolocalizada, né? Então, com uma bússola e muito cálculo, bastante cálculo. Pois é. E aí eu queria saber uma coisa, porque existem escolas, né? A do chapéu negro. Isso. E tem outras, mais Da uma. bússola. A gente uma aqui ou duas, ocidentalizou muito, acho, dessa técnica, né? Existe uma veia bem mais pura, digamos, que é a mais tradicional. Então, que tem nomes que elas vão saber pronunciar melhor que eu. Mas existe uma técnica mais pura que ela trabalha com essa leitura toda da metafísica chinesa. Então, é bem bacana, assim, de como a gente pode ler os espaços e trabalhar com eles dentro dessa técnica. Tu trabalha mais pela metodologia, porém agregando os costumes brasileiros. Sim. Você diz aqui, claro, a gente tem que traz... adaptar. Exato, claro, a gente não trabalha com orientação magnética, porque essa é uma única, né? Muitas escolas acabam adaptando norte e sul. Então, a linha que eu optei por seguir, ela trabalha com uma única orientação, né? Que é a magnética. E é bem bacana, eu tô gostando E é tão bastante. interessante porque eu lembro que a pessoa que fez, para mim, chegou lá em casa e disse, graças a Deus, isso que foi. Não, porque precisa de objetos de cerâmica, sei lá, metal, aí eu coloquei uma fonte d'água, não sei aonde, blá, blá, blá. Enfim, tem toda uma, né, tem que circular energia em certo lugar. Sim. Aí eu descobri que antigamente eu tinha um móvel justamente na área da prosperidade da casa, um negócio parado ali. Vamos tirar essa coisa daqui. Enfim, e achei muito interessante porque gera um certo equilíbrio nas coisas, né? Então, tu tem até uma disposição de objetos de decoração, de materiais diferentes, né? De texturas diferentes, de origens diferentes. De alguma maneira, a gente está sempre tratando da harmonia, né? E com isso vem a beleza também, porque as coisas estão ligadas, né? Com certeza. Eu estou muito encantada de estar com vocês aqui nesse sofá. Também estou super feliz da gente ter tido essa sincronicidade. Muito bem. A gente vai agora ao intervalo comercial, mas antes eu quero lembrar, você pode nos assistir também pelo Facebook da RDC TV, você pode nos procurar também no YouTube e pode nos marcar nas redes sociais, nós vamos adorar. Hashtag RDCTV Arquitetura e Design. E aí eu digo sempre que é sobre tudo que tem fora e dentro de casa, porque é a mais pura verdade.
E hoje a gente vai se deliciar com esse assunto aqui de energias, de arquitetura, de peças feitas à mão, de artesanato, de arte aplicada, seja o nome que elas tenham, né? Nós vamos então ao intervalo comercial, 2 minutinhos, vai lá, toma uma aguinha e volta para nos assistir, que a gente vai estar aqui te esperando. Até já! A gente vai falar muito de China hoje, um pouco de interiores, um pouco de objetos criativos. A gente está aqui discorrendo sobre Feng Shui. Tá mais ou menos assim, até o final do programa eu aprendo, né? Meu mandarim tá um espetáculo. E estou aqui com a Fernanda Basso, com a Nicole Xue, isso, e a Yu Ming Xue. Ai, Jesus, meu Deus. Mas é muito interessante porque nós estamos falando da questão dos ambientes e tu aplicas, né, essa técnica na composição, já na feitura do ambiente. Ele já fica finalizado de maneira que propicia o fluxo de energias positivas pela casa. Isso é muito bom, né? É uma forma que eu busco trabalhar desde o início, né? Então, captando muito das informações do imóvel e do proprietário e dos proprietários. Então, faz um cruzamento de informações e dentro disso tem o partido do projeto, né? Então, dentro disso, a gente organiza a disposição, layout, cores, materiais, né? Que nem tinha comentado, de cerâmica até, né? De todos os materiais que vão compor todo o projeto. Muito bacana. A gente tem imagens de projetos teus, vamos mostrar, porque tu pode nos falar na prática. Isso. Por que tu fizeste as escolhas, né? Vamos ficar 2 programas conversando aqui hoje, vai ser uma beleza. Vamos mostrar as imagens assim que for possível, o Ramiro coloca pra gente. E a gente vai conversando sobre essas questões todas de sabedoria, né, aplicada aos espaços. Porque é tão interessante, né, que a arquitetura de interiores possa se valer de uma técnica milenar para fazer projetos contemporâneos. Eu imagino que... Eu não sei se lá na China é comum as pessoas aplicarem. Hoje em dia é automático? Assim, todo mundo entende disso ou não? Mais ou menos, que eu acho que é aplicado mais antigamente. Que agora o pessoal está deixando... Até porque onde eu moro que é muito populoso. Então, não tem aquele espaço físico para te trabalhar com o Feng Shui. Então, mas assim, é bastante usado em parques, em ambientes maiores. Espaços comerciais, né? Espaços comerciais, mas assim, dia a dia de cada família é complicado. Porque pelo requer espaço objetos, mesmo, espaço, né? Espaço. Exato. Agora, como tu falasse em projetos comerciais, é interessante porque até ele valoriza o espaço que gera mais prosperidade, onde é melhor da pessoa trabalhar, onde todos devem passar algum tempo, todo dia, porque é um espaço bom, né? A gente está vendo agora um ambiente da Fernanda Basso e que a gente gostaria que tu explicasse. Esse, então, foi um projeto que foi um convite da arquitetura, da Smart Arquitetura e da Volens, que é de um empreendimento do Praça Nilo. E, nesse caso, não foi aplicado, né, o Feng Shui, porque é um ambiente imaginário. E, então, aqui foi aplicado a técnica de wabi-sabi. Acho que elas também vão conhecer um pouquinho mais, mas é oriundo do Japão, não da China. Então, é de valorizar a imperfeição das coisas, né? Por exemplo, ali a mesa de jantar é uma tábua, né? Uma tora natural. Então, tem algumas técnicas que eu gosto muito de resgatar nos meus projetos, que não só o Feng Shui, mas também outras técnicas antigas que a gente, às vezes, acaba esquecendo ou se perdendo, né? Ao longo dessa contemporaneidade, mas eu acho bacana de resgatar porque traz uma memória afetiva, traz um conforto, uma sensação de aconchego que eu acho bem bacana de incorporar. Verdade, né? Que não é uma coisa cenário, né? Isso, que os materiais são materiais de verdade, a madeira é madeira, a pedra é pedra. Então, trazer isso até como memórias afetivas, né? Eu acho legal, viajou para um país, trouxe uma memória, trouxe um objeto, ou, por exemplo, ela nasceu num país diferente, ela trouxe essa cultura para dentro de casa. E isso que eu acho legal de incorporar em todos os projetos, né, independente de aplicar ou não. Esse é um dos projetos que, sim, a gente aplicou, o Feng Shui. Então, essa cobertura, ela tem frente sudeste, tá?
ou seja, a montanha, as costas dela, como a gente chama no Feng Shui, é noroeste. Então, esse é um tipo de casa que a gente chama que é Qian. Então, ela tem toda uma metodologia que representa o elemento metal. Então, tudo isso foi utilizado, por exemplo, com as cores mais claras, o branco, a utilização do metal de fato. Então, isso tudo foi compondo o ambiente da moradora. A questão do metal tem a ver com o quê, assim? Como eu comentei, essa casa é que a gente chama... É um projeto Qian. imaginário. Não, essa já Essa é é projeto. verdade, essa já é verdade, Essa é tá. outro projeto. Essa é uma cobertura que a gente fez a reforma. E o elemento metal foi incorporado nas cores brancas, tons cinzas, e também elementos metal, né? O metal de fato. Na decoração tem algumas outras imagens que a gente pode ver. A gente pode decoração. mudar a imagem para ver outros recantos desse espaço, por favor? Para a gente continuar passeando pelo projeto. Isso. Isso. Então, esse também a gente trabalhou bastante as nuances do branco, com texturas, a aplicação do preto também, que não só, né, pelo Feng Shui, mas também pela característica que a moradora queria, né, um ambiente mais claro, com bastante branco. A gente trouxe um estilo meio zen. isso, exato, alguns objetos que ela já tinha, né, de viagens, Isso. então é a personalidade do morador que está dentro da casa, né? Certo. Então isso que é o bacana de poder trabalhar, não só a técnica oriental, mas de uma forma que fique com a personalidade do morador, né? Sim, porque é interessante a combinação das duas coisas, Sim, né? com certeza, porque quem vai morar é ele, né? Que é se vê espelhado ali, né? Exato, exato. Aqui, então, a gente já vê a área bem mais clara, a área de living, né, bem mais clara, que tem relação com o elemento metal, as cores brancas, os tons de cinza. E isso tudo também com o layout que foi estudado, né? Cada ambiente está no lugar. Esse imóvel está localizado aonde? Esse fica no bairro Petrópolis, no empreendimento Max House. Então, que o Ah, próprio sim. empreendimento já tem a característica de ter o concreto aparente, né? Então, Sim. isso foi tirado como, né, um elemento principal do projeto também. Essa parede que a gente está vendo ali é da planta original. Sim, esse ali é um pilar estrutural, Sim. que ele é em concreto aparente. E a gente, né, deixou ele, a configuração, e foi feita uma expansão ali. É uma churrasqueira que antes era só uma varanda aberta. Foi feita Sim. uma expansão, fechamos tudo com vidro. Ficou e grande, utilizamos, né? Eu conheço ficou. essa planta, estou achando que está maior do que eu lembro. É que esse ali são duas unidades, né? De 70 metros quadrados cada. Juntaram dois. Então tem cerca de 140. Ali a gente pode ver também a utilização do cinza, do preto, do branco e o elemento metal também. Então, isso reflete todo o estilo da casa, né? O potencial que ela tem no Feng Shui e trazendo para dentro da realidade da moradora, né? Dentro das características dela. E essa questão ali tem uma poltrona mais escura e tudo, até o posicionamento das cores, tu chegaste a estudar Sim. sobre essa vertente. Assim. Sim, sim. O layout, principalmente, né? Que o layout que define muito das zonas que são positivas e negativas da casa e tirar proveito com... Sim, quando o arquiteto fala de layout, você sabe, né? Ele está falando da disposição das coisas, dos Isso. móveis, dos objetos, enfim, no espaço, né? Que cria os setores, né? As zonas, Isso a mesmo. compartimentação, né? Esse já é um outro projeto que tem um viés mais industrial, que eu gosto de trabalhar também pela questão de até reutilização de materiais, né? Que eu gosto bastante. Por exemplo, ali a bancada toda de concreto, a gente tem móveis de ferro. Em algumas outras imagens a gente vai poder ver que tem um lustre todo feito com cano de cobre, que são materiais que não se utilizariam convencionalmente dessa forma, mas que eu gosto de dar um novo uso, de trazer para a arquitetura esses elementos, dar um ressignificado. Sim, né? e aí tu consegue criar um espaço único. Sim, né? sim, essa é a proposta, né, de que cada espaço, cada projeto tem a personalidade de quem mora nele, né? Ali a gente vê a área de living integrada com a cozinha, né? E o teto é um caso à parte. O Vamos teto- falar da iluminação. Exato, na verdade o projeto nasceu com a mesa de concreto e a iluminação. Acho que esses são os dois A mesa é de pontos. concreto. A mesa de concreto. Qual é a largura dela, o comprimento? 4,20 metros no total. 4,20 metros, né? gente. A gente fez uma senhora mesa.
Deixa um pouquinho na imagem anterior. Essa aí está virada. Essa acho que ficou virada. Essa imagem está Depois a virada. gente copia. Vamos deixar na imagem Que a gente anterior, por gostou. favor. Essa aí. E lá atrás fizesse uns painéis de madeira. Todos esses painéis ali de madeira são mobiliários, né? Então, eles têm as cavas, né? Que são fechos ocultos, para parecer um grande painel mesmo. Então, mas é tudo para aproveitar o máximo de espaço. São armários. São armários. Ali tem o armário da cozinha, né? Ali na esquerda, onde a gente tem o nicho. E na direita a gente tem os armários para armazenagem e é onde dá acesso à área íntima, né? Do apartamento. Certo. E ali também tem alguns objetos que foram garimpados em antiquário, em outros locais. É interessante, né? Essa mistura do antigo e do novo, né? Sim, eu gosto bastante de E tu estava falando que com isso. tu garimpaste coisas em antiquário. Sim. Chegou a ter peças de móveis ou mais objetos, elementos mais acessórios? Assim? Nesse caso, mais objetos. Por exemplo, o carrinho de bar é de antiquário, alguns objetos também. E fazer essa mistura, que eu acho que é o legal, né? Do contemporâneo com o antigo. Acho que a gente tem, como eu comentei, a memória afetiva. Isso me lembra minha avó, isso me lembra, né? Algum outro momento de vida, de viagem. Isso que eu acho legal. E às vezes nem sempre a pessoa tem muita coisa, né? E vai para um imóvel maior, enfim. Verdade. Então, acho que dá para... E os clientes acompanham esse garimpo, assim, se envolvem ou tu faz isso sozinha? Depende muito do perfil do cliente. Alguns gostam de se envolver mais, alguns, né, preferem que eu faça todo o trabalho. Mas eu gosto muito de quando eles participam, porque daí eu conheço mais a história deles. Isso que é bacana. Com certeza. É bem bom. É muito bacana. E tu falaste que ali é mobiliário, aquele painel. Os painéis são super em alta, né? Sim. Voltou sim. o uso de madeira. Eu me lembro que uma época que entrou na moda pinturas especiais. Sim. Aí as pessoas pintavam em cima de madeiras nobres, era uma loucura. Verdade. Que coisa maluca. Uma vez eu vi um projeto e fiquei apavorada. E agora, graças a Deus, se voltou a valorizar os materiais naturais, sim, né? O que a sim. gente tem hoje, o que a gente tem que está no fim, que não existe mais, ou enfim, né? Porque eu acho que a gente tem que valorizar isso, porque o homem está depredando tanto o mundo que daqui a pouco a gente não vai ter muita coisa que a gente tem nesse momento, né? E também quando tem herança de família e tudo, é bacana colocar também, sim, né? Restaurar coisas, móveis. Com certeza. Enfim. Isso dá um novo uso, né? E sempre reaproveitando, que a gente não adianta, como tu disse, né? A gente tem que ter ciência de que o nosso trabalho mexe muito com esse setor, né? De mão de obra, de material, de... Sim. Então... E eu achei interessante tu falasse de ressignificar, né? Alguma coisa. A gente está vendo uma imagem ali. O que a gente poderia dizer a respeito dela? Aqui, na verdade, eu gosto também de trabalhar com uma arquitetura mais experimental. Aqui é uma tinta que foi feita com terra. Então, é uma coisa super acessível, muito fácil de fazer, né, para qualquer pessoa. Como se faz uma tinta? Com terra ou não, meu Deus? Olha, essa, na verdade, a gente buscou um tom de terra que ficasse adequado. Vamos voltar para a foto anterior, por favor. Um tom de terra que Isso, gostaria... porque tem milhares de tonalidades, né? Mais escura, mais acinzentada, mais avermelhada. Foi feito um teste e, basicamente, se mistura terra, água e cola. De verdade, terra mesmo. Sim, e ela é super resistente. A gente imagina que vai lavar, Não, ela fica super resistente. Claro que a gente tem que fazer a medida correta, né, de proporção entre uma e outra, e a técnica fica bem livre, né? Vamos mostrar a foto anterior, que tem o resultado dessa experiência da tinta com água, terra e cola, olha só. E aqui foi uma experiência que ela ficou assim, que era para ter uma ideia de pintura mais antiga, aquela coisa mais desgastada italiana, tempo, exato, sim, meio veneziana, né? Sim, então, essa foi o conceito que a gente quis aqui. Mas, se quiser pintar como aquele cabideiro ali, aquela mancha? Esse cabide é do Guilherme Ventes, é bem bacana. E aquela mancha ali, na verdade, foi um recorte que a gente fez, porque se descobriu que tinha uma parede de concreto atrás, e eles rebocaram. Isso no Max House também. E eles rebocaram, e a gente resolveu mostrar essa estrutura e trazer para dentro do conceito do apartamento. Olha só. Bom, vamos seguir então as fotos, que a gente tem um quarto depois dessa imagem para mostrar um dormitório. Esse dormitório foi aplicado Feng Shui também, principalmente na cabeceira, que ela tem um tramado, um desenho. É bem à esquerda ali, a gente está vendo, né? Isso, acho que tem outra imagem. Deve ter outra posterior. imagem de frente.
né, que tenha uma cabeceira vermelha com Vamos pintura mudar laca para a foto chinesa. seguinte, por favor, para a gente ver a cabeceira da cama. Opa, não é essa aí. Ainda Essa não. aí voltou para a área social. Não é essa foto. É, da mesa. de É uma concreto. foto. E a mesa também, mas tipo que um origami. interessante. Mas que interessante a lateral Ali. da mesa. Então ali foi feito uma cabeceira inspirado nos desenhos chineses, né, com pintura com laca chinesa, que é isso que eu acho Aquele bacana de vermelho, explorar. né? Isso. E o vermelho nesse caso favorece o casal. Então por isso o material e a cor favorece o casal sem Certo. pesar demais, né? Porque se a gente for pensar, tem que ter vermelho no quarto, e é uma cor muito forte, né, para se ter Sim. num dormitório. Às vezes pintar uma parede inteira é muito, né, muito pesado. forte, muito pesado. E foi aplicado dessa forma E daí. ficou leve. E poderia ser, por exemplo, vermelho, a cor predominante, digamos, de uma obra de arte? Sim, Faria sim. esse papel. Sim, com certeza. Porque ela representa, nesse caso, o elemento fogo, né? Então, poderia ser uma pintura, um quadro bonito com essa tonalidade de vermelho, de laranja. Sim, cores quentes. Isso, assim. que remetam ao fogo, nesse caso, Remetam né? ao fogo, nesse certo. caso, que Nesse- é personalizado, né? A gente Sim. não pode Ah, pensar para claro. todo mundo que vai Sim, ser a eu já tô mesma diz- coisa. Já tô querendo falar, gente, coloquem obra de arte vermelho na cabeceira da cama, Não. todo mundo. Não é assim. Não é Mas pra faz todo mundo. sentido, né? Sim, sim, Isso- porque a gente faz uma análise como eu comentei, do imóvel e também das pessoas, né? Porque isso é baseado na data de nascimento, local e tudo mais. Ah, Então tem a é um data casamento. de nascimento avaliado Sim, também. sim. A Matemática data de entra em tudo, né? tudo. Pois né? é, tu Por faz isso que é uma muito técnica, cálculo, né? Fiquei bastante impressionada. Muito cálculo para chegar ao resultado, né? Sim, é uma análise, além do cálculo, a gente faz uma análise que daí já vai para um lado mais mais pessoal, de análise de todo a circunstância, que são várias camadas que eu digo, né, de informação. Então, a gente acaba estruturando tudo isso num projeto, né, Certo. numa proposta. Apesar de ter questões bem técnicas, eu entendo que também tem um pouco de psicologia, né? Porque tem, até sim. para analisar o resultado de um Sim. cálculo, para entender as pessoas e Uhum. tudo, precisa se colocar, tem empatia e tudo, né? Sim, isso acho que na nossa profissão de arquitetura Em e design geral, em geral, né? Que a gente tem que ter uma sensibilidade para captar realmente o desejo, a intenção do que a pessoa quer. Porque daí a gente consegue captar mais diretamente, né? Com e certeza. ter mais sucesso. Mas a gente vai continuar conversando essas coisas todas que a gente está adorando. Nós vamos ao intervalo comercial e já voltamos. 2 minutinhos, eu espero você. Até já. Nicole Xue e o Ming Xue, as duas queridas, elas têm uma grife que eu falei no início do programa que é perfeita para elas. Tal mãe, tal filha. Olha só que bárbaro. Então, elas fazem trabalhos manuais, né? Trabalhos artesanais e algumas coisas figurativas, outras coisas mais geométricas, pequenos móveis, objetos. E agora eu vou querer saber tudo sobre materiais, como é que começou essa vida de mãe e filha trabalhando juntas. Há uns 2 anos, em 2016, a gente começou com a marca. E também essa coisa de feiras, né? Feiras artesanais estava em alta e ainda está, né? A gente começou a frequentar e a gente viu alguma coisa desse trabalho, pensando assim, por que a gente não aprende, né? Então não foi aquela coisa de, minha avó me ensinou a fazer crochê. Não, a gente e a minha mãe, a gente não sabia absolutamente nada. E a gente começou a fazer aulas de crochê juntas. E a gente começou a desenvolver. Na verdade, no início era mais pra gente. E a gente começou a fazer pra vender mesmo. Reunimos realmente o útil ao agradável. Isso. Sim. Porque as pessoas, imagino, que começaram a pedir para vocês também, né? Para comprar. Sim, quem sim. via. Em geral, começa assim, às vezes, né? Porque Foi uma o trabalho é tão bonito, né? realmente. Tão bem feito. E depois a gente foi aperfeiçoando, fazendo aulas particulares. Então, depois que tu sabe o básico, só engrenar junto como é que eu vou dizer? A criação mesmo, a criatividade, né? Com bom gosto. Com a técnica, bom gosto. Isso. Também, quando a gente vai lidando com clientes, pessoas que querem coisas diferentes, a gente trabalha muito com arquitetos também, né? Então, é aquela parceria entre o cliente, às vezes o arquiteto e a gente, porque é uma parceria na criação, né?
tipo, o arquiteto, sugiro tons cinzas, então a gente vai Sim, desenvolvendo. conforme o ambiente, Exato, o tamanho, ou a a dimensão. nossa raposa. A raposa, assim, foi um dos primeiros que a gente fez. Pode pegar a raposa pra gente ver. Aqui. Vou mostrar pra câmera. Qual é a câmera que vai pegar? Acho que é essa aqui. Vira a carinha da raposa ali. Ela foi uma das primeiras peças? Uma das primeiras peças que a gente fez foi a raposa. E até hoje a gente sempre faz, porque Que é o uma das carro-chefe. que mais Virou sai, um né? clássico. Então, às vezes, a questão de personalização uma cliente quer uma raposa de tal cor. Então, isso que é o legal do trabalho artesanal, né? Sim, e tem o porquinho. É tu poder escolher e personalizar. Então, a gente tem tamanhos padrões, mas não quer dizer que se tu quiser fazer um cesto maior, não possa mudar fazer. a escala. E o material varia? Como é que é? O material a gente usa principalmente o fio de malha mesmo, que eu não sei se as pessoas já conhecem, né? Mas o fio de malha, na verdade, ele é um reaproveitamento da indústria têxtil, que é o corte que sobra nas confecções de roupas. Então, Sim. na verdade, é quase É uma para, reciclagem, na verdade, É uma né? reciclagem. Uma para de tecido. Isso. É. Principalmente em Santa Catarina, tem muita fábrica de malhas que fazem Sim. camiseta. Então, a sobra, eles cortam como se fosse um fio e fazem um novelo de 1 quilo. Olha só. Então, antigamente, isso tudo ia tudo fora. Ou fazendo, eles cortavam em partes maiores, fazendo aquele estopa, não sei se é esse bem nome, que os mecânicos usam para limpar as mãos. Sim, sim. Então, agora, eles estão usando essa resto de material para fazer o... Eu tenho uma bolsa desse sim. fio de malha. Com fio de Soubesse, tinha malha vindo dá falar para hoje. fazer Combinava nos brincos. muita coisa mesmo. A gente faz absolutamente tudo. A gente trouxe uma passadeira pequena, né? Porque A passadeira não... é o tapete que está ali É no o chão, tapete. meninos da câmera. Olha que interessante, viu, Fernanda? Que bonito. Mas a gente faz tapetes bem maiores. Sim, pode ser gigante, tamanho que a pessoa Claro, quiser. a gente já fez tapetes de 1,60 o diâmetro, né? Sim. Todo em cinza ou em tons de degradê. A gente já fez com pompom, a gente já fez tapete de ursinho. Então, são N, assim, E possibilidades. a pessoa do que pode criar. dar um desenho, vocês conseguem reproduzir? Como é que é? Normalmente, Não a sendo pessoa muito fala, complexo. quero um Mickey, por exemplo, que a gente não tinha o Mickey, né? Então, às vezes a gente encontra alguma referência, às vezes a gente não encontra referências na internet, né? Pinterest. Às vezes a gente tem que desenvolver do nada. Ou um jacaré, leão. Então, o legal é esse contato que a gente tem com os clientes, porque às vezes a gente fica, né, na mesmice. Então, isso traz pra gente sempre coisas Sai novas. da zona do conforto, Exato. né? E vocês sempre são as duas que produzem tudo? Sim, sempre somos nós duas. Temos bastante parceria, claro. Temos também os arranca-rabo, né? De mãe e de filha. Mas, assim, a gente tem bastante Que ótimo. cumplicidade. Eu acho tão bacana quando mãe e filha se unem assim, né? Tem essa intimidade, essa facilidade de trabalhar juntas, né? Se harmonizam, né? Para criar alguma coisa é tão bom, né? Não sei se é questão... porque a gente é mãe e filha, mas eu sempre gostei muito da parte arquitetura e decoração. Tanto que ela está fazendo arquitetura e eu vou mais na decoração. Então, a gente também está usando essa técnica Uma pra... coisa uma complementa a Exatamente. outra. Isso é bom quando as pessoas são complementares, né? É a parceria ideal. Cada uma entra com uma parte, com um olhar, né? Porque o teu olhar deve ser um pouco mais, sei lá, geométrico, não sei. Não sei o que Eu só gosto de sair um pouco daquele parâmetro geométrico, gosto de fazer umas coisas bem diferentes, assim. Mas é muita coisa, tipo, tem coisas que eu não gosto ou não aprendi a ver um lado diferente da coisa, né? Então, ela me traz uma visão, às vezes, que eu acabo ficando muitas vezes na arquitetura, eu não vejo como uma pessoa de fora, e ela me traz, às vezes, essa outra visão. Então, é muito bom, tanto que eu trago para ela, então é uma troca, né? É verdade. Isso é muito, muito bom mesmo. E a questão da paleta de cores, né? Tu falavas que antes um arquiteto te pede, pede para vocês uma cor, ou, enfim, uma forma e tudo, mas vocês também propõem
Vocês têm Claro. alguma... A gente dá Vocês têm, sugestões também. vocês têm uma coleção, assim, que as pessoas podem ver isso no Instagram, em algum lugar? Ah, eu quero ver o trabalho de vocês. Aí vocês mostram como? No momento, a gente está só com o Instagram e com o Facebook. Assim, o carro-chefe, na verdade, é o Instagram hoje, em questão de troca, contato, né, com os clientes. E tem aquelas mensagens, Claro. tudo. Isso. Agora a Aí, gente está tentando fazer o catálogo, né, para ter uma coisa mais visual. É que são tantas coisas e tantas personalizações e coisas diferentes que fica ali no Instagram, mas não é aquela coisa, eu tenho um catálogo na mão e posso olhar Claro, tudo é. e ter ideias e composição de ambientes, né? Então, o ideal é agora a gente fazer um catálogo com coisas padrões, mas também mostrar um pouco da liberdade que o cliente pode ter, né? Porque é artesanal, então ele pode fazer da maneira que ele quiser, né? Dentro do que a gente tem de limites, E claro. vocês têm fotos de ambientes com o trabalho de vocês? Eu trouxe, eu acho que algumas das fotos que a gente A gente trouxe. pode mostrar algumas imagens do trabalho delas que a gente pode entender melhor essa questão da aplicação, né, do trabalho, das peças, nos ambientes e tudo, porque ver a peça assim é uma coisa, ver ela aplicada. Claro. Agora ali a gente está vendo a feira, eu acho. Esse aqui é uma foto da feira, que é os nossos cachepôs com pompom, que Ai, que ótimo. é muito fofo. Então, a gente fala assim, para corte de criança, mas muita gente vem e fala, não, eu tô comprando pra mim, porque eu também mereço. Então, tem muito disso. E o pompom remete um pouco ao calor, ao aconchego, ao abraço, ao inverno, sei lá, né? O colo, enfim. Podemos mudar a imagem e mostrar outras imagens, por favor? Vamos ver o que a gente tem mais de fotos. Aqui também é da feira. Esse é o nosso cachepô. O cachepô eu acho bem engraçado, porque eu até pus um ponto de interrogação, porque as pessoas perguntam para o que serve. Então, a gente fala, é um cachepô, tu pode pôr a tua planta, mas eu, por exemplo, uso para pôr meus pincéis de maquiagem, uso como porta-caneta. Eu tenho alguns maiores do meu lado para, enfim, organizar toda aquela bagunça, então... Sim, se tiver um grande para colocar até os canudos com projeto, sei lá, né? Eu tenho. Não é? Sim. Pior que eu É que, tenho. na verdade, eu já digo cachepô ou porta-objeto. Porque Exatamente. É um as pessoas, porta-objeto. às vezes, olham, não conheço, mas tem uma planta ali. Então, eu vou comprar uma planta e vou colocar ali. Não, Sim. tu pode fazer N coisas. Na verdade, a gente usa até pra... Tem as cuias sem o pezinho, né? A gente É usa como verdade. porta-cuia. Porta-cuia. Ou gente que pede pra fazer e a cuia tem pezinho, mas eu quero da Frida. Então a gente faz o da Que Frida. ótimo. Esse aqui é Ai, um que que eu lindo. fiz até pro meu quarto, que eu comprei um cactus, daí eu queria fazer um cachepô pra ele. Daí essa é uma ideia de um cachepô enorme, né? Sob medida. E a bordinha dobrada acho que é o que dá um pouco do charme também. Ai, ficou ótimo. Uhum. E vocês demoram para fazer uma peça dessa? E vocês, cada uma faz uma peça? Ou vocês chegam a mexer na mesma? Acontece isso? Só se der alguma coisa errada. Mas normalmente a gente começa e termina a mesma peça, até por... Hoje até que não tem tanta diferença, mas no início a gente tinha muita diferença na questão dos pontos. Algumas tinham o ponto mais apertado, daí ficava E eu assimétrico. posso fazer um ponto mais largo, então ele não vai ficar uniforme a peça, Entendi. porque depende da mão e da da pessoa. força de cada É uma verdade, de nós. é verdade. Essa aqui Olha lá. é uma case para notebook. Ah, que interessante, olha só. Quanta coisa pode Dá fazer, pra fazer né? muita coisa. Muita coisa. Então, até uma moça, ela encomendou com a gente, porque ela não encontrava uma case pro tamanho do computador dela. Aí ela pediu pra fazer sob medida. Aqui algumas das encomendas que a gente fez para um ambiente. Depois tem uma projeto de foto quarto de bebê. do quarto mesmo. Que lindo. Isso aqui é na nossa casa, a gente tapete. entregar. É um tapete, se eu não me engano, ele é de 1,60 m. Aí o cesto para pôr ou roupa suja ou organizar os brinquedos, né? Sim. Deixar no E quarto. não machuca a criança, é perfeito. Né, exato. Fernanda? Ai, lindo. Muita gente Me compra o apaixonei tapete por também, malha, para a criança ficar em cima, para brincar, Isso, né? porque é uma É coisa bem também bem confortável. gostosa, Ai, uma né? dica E fácil muito de limpar, boa. imagino, né? Ele não é uma coisa delicada. Tu pode lavar na máquina, Sim. tu pode lavar no lava-jato. Então é uma coisa que todo Aqui, mundo ó. fala, não,
ai, não vou comprar porque eu não vou saber como cuidar depois. Sim. Não tem problema, bota na máquina. Ai, que maravilha Porque é o saber tecido, na verdade, é uma malha, Sim. como se fosse camiseta da gente, né? Aham. Então, Olha só, agora o tapete e tem um agora é o puffzinho. ambiente da cliente, É. no caso, ou a foto anterior. Sim, a foto anterior. Ah, olha que graça também ficou. Esse aqui é uma fotinho da um feira. ursinho. Que ali, o número É um 1, cestão. né? Sim. É uma capa pro banquinho. Então, esse é a capinha que a gente faz pro banquinho bem convencional, que tem no mercado, né? Então, muita gente tem um em casa, tá Tem um destruído. feinho, né? Que tá coloca uma feio. capinha, Exatamente. fica novo. Então, tu põe a capinha e fica novo, né? Aí, ali, no número 2 é o nosso banquinho, que a gente tem a opção de vender, né? Com um banquinho ou sem. E também o ursinho, que é um cestão. É um ursão nesse É um caso. ursão. Ursão. Pra guardar brinquedo, aquela coisa. Tem gente que os lisos, muita gente pega pra pôr na sala, pra colocar manta. Até tem gente que põe os calçados que fica em casa, que chega em casa e troca, daí deixa os calçados sim. dentro. Aqui também foi outra encomenda pra um quartinho, que é um tapete todo em degradê. Olha, com Fernanda. cinza. Lindo, lindo. Que bonito. O banquinho também, ele no miolo, ele em degradê. E o ursão. E o pessoal tá usando bastante esse banquinho alto para amamentação. Tu tem a cadeirinha, vai com o bebê e as mães podem colocar os pés, Os pés em cima. Ah, para sim. descanso. Ai, Boa é ideia, super né? bom de espaço, né? Porque geralmente as poltronas de amamentação são grandes, né? Esse É, ali mas tem aí é para colocar espacinho os pés, sim, né? Sim, Mas eu Isso, acho bem até legal. que Mas que ele pode comporta sentar, peso né? tranquilamente, porque ele é Ele não feito é com tão uma espuma baixo. condensada. Sim. Então ele não baixa, não tem perigo. Sim, porque além de fazer capa para os bancos, vocês fazem todo o banco, né? Vendem o banco inteiro. Claro. Como esse que Isso. está aqui no cenário, que depois a gente pode mostrar. Aí eu achei uma graça assim, com nuvenzinhas. Esse foi um conjunto que a gente fez. Tinha mais alguns retangulares, mas todo em nuvens, assim, porque a temática do quartinho era em nuvens. Sim. Então a gente fez os cestos retangulares para ela guardar nos nichos, daí a gente fez sob medida Ai, para caber dentro. que Ai, o amor. gato. que Aqui, amor. como dá para fazer tudo, pediram também uma cestinha Caminha para de uma gatinho. caminha. E gato é exigente, não é tudo que eles gostam. Ela falou assim, E vou ela ver se adorou. ele vai aprovar. Ela Esse gatinho, elas ficaram com medo. Mas É. como o gatinho adorou, já se espalhou. Que maravilha, olha só. Esse é o nosso puff, que a gente também faz sobre medida. A gente tem um no Então, cenário cinza aqui. Mas esse E aqui aí, tem olha alguns- só. dos que mais Que sai, graça. assim, o unicórnio, que tá super em alta, né? Então, tem os lisinhos também, que o pessoal põe a planta, põe pela casa, né? Ah, isso aí também eu achei Aqui. uma graça. Lembra aquelas roupinhas de criança antigas, né? Ah, sim. Não é? A memória afetiva já... É que isso depende muito do gosto do cliente. Porque às vezes o cliente quer fazer um quarto do bebê colorido, porém com acessórios cinzas. Sim. Ou de Ou- uma cor só. Sim. A gente tem o banquinho, então, aqui no cenário. Nós temos um puff cinza ali e uma caixinha, um cestinho com as nuvens ali. Se vocês puderem levantar o cestinho da nuvem para ver olha só, ele é bem macio, né? A estrutura dele. Ele é estruturado só com a linha mesmo. Esse aqui sim, mas os maiores... Eventualmente tem alguma coisa por sim, dentro. a gente usa um cestão, fio sim, interno. tem um fio conduzido dentro. Então ele arma todo, ele não fica balançando, então dá certo. para colocar brinquedo tranquilo. E fica armado. E fica armado. Isso. Olha que maravilha. Mas a gente tem que ir ao intervalo comercial e a gente volta depois para conversar, todo mundo juntas. Fernanda e eu estamos aqui encantadas com o trabalho da mãe e filha aqui no cenário. A gente volta em 2 minutinhos. Até já. Eu e vocês estamos super bem acompanhados da Fernanda Basso, arquiteta, da Nicole Xue, artesã, e da mãe dela, a Yu Ming Xue. As duas fazem a grife Tal Mãe, Tal Filha, e elas estão aqui mostrando esse trabalho maravilhoso que vocês viram no bloco anterior, de objetos, de acessórios para casa, customizados conforme os espaços e, enfim, conforme os arquitetos brifam, né, Fernanda? Porque não é fácil encontrar muitas marcas, enfim, muitas alternativas de coisas customizadas, especiais,
não é assim tão fácil, né? Não, eu acho que essa vertente assim, de coisas mais customizáveis é recente e aí é muito bacana encontrar pessoas daqui que fazem trabalhos tão legais, né, e tão bem feitinhos. E é muito legal poder trabalhar nessa parceria que as gurias comentaram, né, de encomendar uma peça sob medida, com a característica do cliente, do projeto. Isso é bem legal e realmente é difícil de encontrar. Não é tão simples assim. E vocês seguirem também o briefing, né, da arquiteta e tudo. Por exemplo, aquele tapete que a gente viu no quartinho do bebê, aquele redondo, tu falaste em 1,60 m mais ou menos de diâmetro. Aquilo leva quanto tempo entre a pessoa brifar para vocês, olha, eu preciso de um tapete liso, cinza, 1,60 m de diâmetro, e vocês entregam em quanto tempo? Como é que funciona? A gente dá sempre o prazo de 10 dias úteis para a questão de que, né, a gente pode entregar antes, mas nunca depois. Então, esse é o prazo máximo, que é em torno de 2 semanas. É um prazo bom, né, Fernanda? Super bom. Super bom. Sim. Nessa super área bom. é super... Sim, É super não ok. só Tapete, quase pronta né? entrega. Quase Se a pronta pessoa encomendou o cesto, mais um banquinho e o tapete, é o prazo da encomenda inteira, né? Não só o tapete. Olha. Na verdade, isso a gente aplicou também da disciplina chinesa. Pois é, eu estava Então, pensando assim, justamente nisso. Nunca atrasar, já dou um prazo um pouquinho a mais, antes que eu possa surpreender o cliente do que deixar eles na mão, né? Na mão. E vocês tu trabalhas o dia todo nisso? Como é que é a rotina de vocês? Tu estuda, né? Tu faz arquitetura Sim. na URGS? Não, eu faço na Fevale, Na em Fevale. Novo Hamburgo. Na Fevale ainda. E vocês moram? Novo Hamburgo. Em Novo Hamburgo. Olha, eu não tenho, na verdade eu só trabalho nisso, mas eu tenho um horário bem flexível, que hoje em dia, graças a Deus, a gente conta muito com o Netflix, né? Então, como para mim é um lazer, é um relaxamento, eu vou fazendo e olhando seriados, filmes. Consegue trabalhar simultaneamente olhando... Sim, agora sim. Olha, né? Agora sim, agora vai no automático. Impressionante. Porque tem contas a fazer, não é assim? Tem, mas assim, chega no momento que a gente não precisa mais contar. A gente já sabe pelo olho e pelo como o trabalho vai desenvolvendo, tu vai fazendo conforme. Vocês nasceram para Tanto- fazer isso. Que para mim ia precisar contar cada pouco. Mas é que não adianta, às vezes não adianta contar, porque uma forma, eu quero fazer aquele cachepô pequeno. Não tem uma, tu pode ter a receita ali, tudo bem, quero nesse tamanho. Mas se tua malha for fina, ela não vai sair igual numa malha normal. Então, tu vai ter que aumentar. E tu não vai ter a receita desse maior para aquela malha específica. Então, tu tem que começar a adaptar. E Que loucura. Isso é fazer na mais ou hora. menos como as surpresas, uma reforma, né, Fernanda? Verdade. Estou pensando nisso. Parece uma viga, Parece parece uma um pilar. viga, Exatamente. alguma coisa elétrica, hidráulica, meio Verdade. estourada que não estava no programa. Tá aí tudo a matemática. Quando o cliente vai pedir mais ou menos tamanho do diâmetro, a gente vai calcular, vai precisar mais ou menos 4 quilos, 5 Sim. quilos, 6 quilos. Sim. Então, tem que ter do mesmo lote e mesma grossura. Vai ficar igual. Exatamente. Porque é um resíduo, né? Sim. Então, não deixe de ser que talvez esse rosa que a gente está vendo aqui, ou qualquer outra Seja cor, único. seja único e não venha mais, sabe? Então, Maravilhoso. para um tapete de 1,60 m, tu tem que falar para o cliente, tenho tais cores. Então, a gente não tem como montar um catálogo de cores, por Claro. exemplo. Sim, Porque só para a pessoa ver a gente mais ou até menos. tem mais ou menos, Certo. e a gente enviar esses tons de cinza, que são os que mais saem, Claro, né? né, Porque Fernanda? até os A fios tem que cinza casar. tem que casar tudo, né? A continuação do fio, Exato. tudo. Mais ou menos como uma arquitetura, né? Tem que se virar, Verdade. né? Para a coisa no final sair Usar as ferramentas que a gente 100%, tem, né? e bom gosto e conhecimento. Exato. Gente, muito obrigada pela presença de vocês, a sintonia entre vocês, foi um presente mesmo. Obrigada, parabéns pelos trabalhos. A gente vai se despedir por hoje, gente. Amanhã tem mais Arquitetura e Design e você fica agora com o Le Folk TV. Beijo, até amanhã.
RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.